No vídeo de hoje eu vou te explicar como joga o Independiente Del Valle comandado por Renato Paiva. Fase ofensiva, construção, sistema tático, a fase defensiva, todos os detalhes da equipe equatoriana que se sagrou campeã nacional. Então, vem comigo. No Independiente Del Valle, o Renato Paiva ele utilizou prioritariamente o sistema com 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes e algumas variações lá na frente, com 1 meia e 2 atacantes, ou às vezes 2 meias e 1 atacante. De maneira geral, um 3-4-3 que a gente pode destrinchar num 3-4-1-2 ou num 3-4-2-1. Pode destrinchar dessa forma a equipe do Del Valle no seu sistema tático, né? Então, isso é a parte inicial de todo o seu trabalho, do seu modelo de jogo, que a gente vai observar os pormenores a partir de agora. A começar pelos zagueiros, que são peças importantes na construção, seja com passes ou seja com uma condução, por exemplo, quando o adversário está fechado e encontrando os seus companheiros com passes nem sempre abertos, mas às vezes esse passe em diagonal para dentro, encontrando o jogador e aí iniciando essa fase de construção. Também é importante observar alguns movimentos dos seus companheiros e como maneja esse espaço a equipe do Renato Paiva. Por exemplo, os 2 meio-campistas, eles vão abrir um espaço aí sim para o Segovia construir a jogada. Olhem o movimento desses jogadores para construir o lance. Eles vão abrindo cada um para um lado, marcadores vão indo atrás, no que vão indo atrás, o Segovia vai seguindo construir, e aí o que acontece? Cria-se esse espaço para ele conduzir a bola e ganhar metros. Às vezes não consegue dar prosseguimento ao lance, só conduz, tenta achar o passe, não consegue, mas cria-se o espaço para ele conduzir. Na fase ofensiva, tem vários detalhes bem legais da gente observar. Mas antes disso, se você estiver gostando desse vídeo, aproveita para se inscrever aqui no canal. O primeiro deles é o apoio do Baumann, centroavante, que sempre baixa para gerar jogo e para tocar de primeira, encontrando o ala, que vai sempre atacar esse espaço. Então, o atacante ele baixa, recebe o passe já direto do zagueiro, por isso é importante o zagueiro saber construir nessas jogadas. Bola para o lado, vem a inversão da jogada, cruzamento, tentativa de finalização. Vamos observar esse padrão de novo a partir de gols também? Construção desde a defesa, os 3 zagueiros, saída em 3-2, né, com os 2 volantes próximos dos 3 zagueiros, apoio de um dos meias, recebe o passe direto do zagueiro central, toque para o homem livre, esse volante já vai abrir no ponta, no ala, o ala vai fazer o cruzamento e aí o Baumann vai estar dentro da área para finalizar e aí sim fazer o gol do Del Valle. Construção desde a defesa que pode ser feita com o goleiro também. O goleiro Dida Ramírez, ele tem um bom passe longo, pode fazer essa bola mais longa quando o adversário começa a pressionar e os jogadores sempre tentam buscar esse apoio. O pivô ali do Baumann, ataque à profundidade, um dos volantes sempre invadindo a área, invasão na área, finalização e o gol marcado pela equipe do Del Valle. Construção, mais uma vez essa, que tem como importante alguns fatores. Jogadores bem abertos, esses são os alas, o Hurtado e o Sanches eram esses jogadores. No meio um quadrado, podemos dizer assim, com os 2 volantes e os 2 meias, além do centroavante gerando essa profundidade, dando um limite da linha adversária. E então a construção, ela em vários momentos tem essa paciência para criar. Por exemplo, vem para um lado, tenta gerar esse espaço por um lado, não consegue, mas agora eu quero que vocês vejam o movimento desse jogador destacado. Porque o zagueiro, ele vai estar nessa zona adiantada, ele vai encontrar o Baumann, e o Baumann que vai encontrar o companheiro para finalizar e aí achar essa jogada, entenderam? Então, sempre tem esse apoio dos centroavantes e zagueiros construindo. Quando o adversário está ainda mais fechado, a gente vai poder também ver os passes longos, porque o Del Valle gosta muito de atrair o seu adversário para um setor, por exemplo, aqui está todo mundo mais por dentro ou pelo lado direito, e inverte a jogada do lado esquerdo, principalmente com o Sanches. O Sanches recebe as bolas para um 1 contra 1 e o Hurtado na direita geralmente recebia as bolas em profundidade. Toques de primeira, sempre com o apoio do jogador mais de frente e a finalização. Construção, ó, vai tentar construir pelo lado direito, por exemplo. Zagueiro pelo lado direito, vai abrir aqui no meio que vai estar pelo lado, não encontra esse espaço, inverte a jogada para o 1 contra 1 do Sanches pelo lado esquerdo. E sempre muitos jogadores dentro da área, né? O ala do lado oposto fazendo a diagonal, os 2 meias, o atacante, todo mundo invadindo a área para chegar e finalizar na equipe do Del Valle. Isso é muito importante. A contrapressão, por exemplo, né, que é a transição defensiva, tenta se construir, por exemplo, vai criar a jogada, perdeu a bola. Mais importante do que todos já irem pressionar quem tem a bola, antecipação dos jogadores de defesa ou de meio campo. Eles são muito rápidos para isso. Importante, eu vou mostrar mais pra frente porque que eles são tão importantes também serem rápidos. De novo, perdeu a bola, jogadores vão pressionar quem ia recuperá-la, e aí os volantes e os zagueiros já sobem um pouco mais essa linha de pressão e recuperam rapidamente essa bola para iniciar a transição. Bola na velocidade com o Hurtado pelo lado, cruzamento para dentro da área, finalização e o gol marcado pelo Del Valle. Já na fase defensiva, nem sempre o Del Valle vai marcar lá em cima num bloco alto. A maioria das vezes, inclusive, é num bloco médio. Mas o que é legal de observar? É o espaço que a linha de defesa ocupa. A linha de defesa, ela vai numa zona bem mais adiantada. Ela vai numa zona ali quase que na intermediária, ou seja, compacta esse bloco, defende com uma linha de 5, compacta esse bloco e, é claro,
tem que ter jogadores de velocidade, um goleiro sempre no limite da grande área para impedir esses passes longos, né? Então é muito importante para defender nessa linha alta do Del Valle, seus zagueiros tenham velocidade. E agora a gente vai observar alguns padrões nos movimentos defensivos. Vem a bola pelo setor e aqui a gente vai observar o 5-3-2, né? O Sanches vai recuar, 5-3-2. 3 meio-campistas, 2 atacantes, uma linha de 5 atrás. Do lado direito, na maioria das vezes é o meio-campista que sobe a pressão, e aí vai pressionar o jogador lateral, geralmente que pode receber a bola, ou o meio-campista. Do outro lado é o Sanches, que é o ala que sobe essa pressão, porque o Segovia pode fazer às vezes de lateral, e aí sim formar uma linha de 4 com o Sanches fazendo 2 linhas de 4, né, para defender. Então, o volante, ele sobe nessa pressão de um lado, e o ala que sobe do outro. E aí defende no 5-3-2, vai fazendo o seu balanço defensivo, muito bem trabalhado, com o goleiro Dida Ramírez também, sempre muito atento para qualquer tipo de bola longa. Eu tenho certeza que se você gostou desse vídeo, você vai gostar também da playlist que a gente fez com a análise de diversos treinadores do futebol sul-americano. É só você clicar aqui do lado.